irmãs em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo, hoje iniciaremos a parte 2 do capítulo 1. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. Se gostar, dê um like. E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, falando ao irmão Timóteo, ele diz que ele tem que ter cuidado com o que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela apenas tenha como a primazia Cristo, que a doutrina nossa, a doutrina do cristão é Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio a esse mundo, morreu por mim, por você, pela humanidade, para que todos aqueles que creiam em nosso Senhor Jesus Cristo tenham a vida eterna, seja salvo. Aqui nessa parte 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo continua dando algumas orientações a Timóteo e vai falar que a própria experiência do próprio apóstolo Paulo, mostrando o seu testemunho de vida, a sua transformação que ocorreu quando ele teve um encontro com Jesus ressurreto, onde Jesus o transformou, tirou ele da incredulidade, tirou ele da perseguição aos cristãos e trouxe e deu poder a ele para que ele possa levar o ministério de Jesus Cristo a outras nações. Também veremos que o apóstolo Paulo vai dizer que tem que haver um cuidado com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque pode acontecer de muitas pessoas que se dizem cristãs e, na verdade, elas estão seguindo a doutrinas de demônios, e essas pessoas elas têm que ser conversadas, têm que ser identificadas e, em último caso, têm que ser retiradas do convívio, porque ela vai estar ali para atrapalhar. Vamos iniciar então a partir do versículo 13. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, o Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui a gente está observando e vendo que nessa mensagem que o apóstolo Paulo envia a Timóteo, ele diz que ele, como um perseguidor de cristão, o apóstolo Paulo, que a gente viu isso no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo, que era um fariseu,
um estudioso da lei judaica, ele era um perseguidor de cristãos. Mas, um determinado dia, na entrada de Damasco, Deus, através de Cristo Jesus, o Jesus que já havia ressuscitado, apareceu a Paulo, que na época tinha o nome de Saulo de Tarso. E Jesus fez a obra de transformação na vida do apóstolo Paulo, conforme a gente viu no livro de Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo foi transformado, foi regenerado, creu em Cristo Jesus, foi purificado, foi perdoados os seus pecados e ele foi transformado para a honra e a glória do Senhor Jesus. E ele fala isso que serve como testemunha para que o Timóteo possa colocar a sua fé diante dos homens, diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, como algo que foi sobrenatural na vida do apóstolo Paulo. Paulo, escolhido de Deus para levar a palavra de Jesus Cristo. E, além do mais, Paulo diz, olha, esta palavra, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas revelam que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Jesus Cristo esteve como ser humano, que Jesus Cristo se alimentou, viveu, depois padeceu através da morte expiatória e foi à sepultura. E ao terceiro dia foi cumprida a profecia que dizia que ao terceiro dia Deus o ressuscitaria dentre os mortos e que ele iria viver, voltar a estar na presença de Deus Pai. E isso aconteceu. E o apóstolo Paulo agora tem o poder do Espírito Santo habitando nele, para que ele possa estar pregando o Evangelho, para que ele possa estar fazendo a obra da salvação em nome de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo que ele tem que ter muito cuidado dentro das igrejas, porque aparecerão pessoas que irão apostatar da fé, pessoas que irão crer em Jesus Cristo no primeiro momento, mas que depois se afastarão de Jesus Cristo. Essas pessoas, o apóstolo Paulo diz, olha, essas pessoas elas estão dominadas, essas pessoas estão com o poder de Satanás nelas. Afaste-se dessas pessoas. Assim, trazemos a analogia, essa reflexão para os nossos dias. Todos os dias a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é transformada. Todos os dias novas testemunhas, assim como o apóstolo Paulo, aparecem na vida da igreja. Hoje, ontem e o amanhã, que pertence a Deus, acontecerá essas transformações sobrenaturais, porque Deus elege, Deus escolhe os seus filhos e Ele vai colocando a cada um a missão de levar a mensagem do Evangelho. Nós, como cristãos aqui na Terra, nós temos que testemunhar o amor de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo continua falando que ele estava na ignorância, ele estava na incredulidade, quando Deus o chamou ao arrependimento, quando Deus, em sua misericórdia, o transformou, quando Deus, em sua longanimidade, ou seja, Ele espera muito dos seres humanos, Ele espera até o último momento que o ser humano parte dessa vida. Ele espera você em vida para que você possa, no último suspiro, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, para que você tenha vida eterna e você não seja condenado ao lago do enxofre eterno, onde você viverá eternamente junto com Satanás e todos aqueles que apostataram, todos aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. E o apóstolo Paulo ainda diz para Timóteo, Timóteo, você
tem que ter o cuidado, o zelo pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Prega a palavra de Deus. Tenha misericórdia com os irmãos em Cristo, mas também tenha cuidado para que ninguém possa trazer doutrinas para a igreja cristã que não seja Jesus Cristo é o Senhor. Muitas pessoas que se dizem cristãs ainda vivem numa prática pagã. Ainda tem superstições, ainda age como se fosse um bebê na fé. Não conseguem ainda entender, ter o discernimento que é apenas Cristo Jesus que nós devemos amar e adorar. Somente Cristo Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem outro. Aqueles que adoram outras imagens, outros deuses, essas pessoas estão blasfemando contra Deus, essas pessoas estão apostatando da fé, estão sendo entregues a Satanás. Assim é que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Deus, ele tem misericórdia do seu povo. Deus tem misericórdia da criatura. Para isso, ele elege aqueles que serão selados pelo poder do Espírito Santo. É através do arrependimento de pecados que você chega à salvação. Através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, coloque no seu coração que nesse mundo, Deus, através do seu Filho, se manifestou à humanidade. E essa manifestação é para que ele possa trazer essa interação, para que ele possa trazer a reconciliação do ser humano com Deus, através de Cristo Jesus. Jesus é a ponte que leva a Deus. Jesus é a salvação. Jesus é a luz desse mundo. Jesus é a água que nós devemos beber todos os dias, através das Escrituras, através da obediência ao seu ensino. Busque Jesus agora, não deixe para depois. E a fé que Deus nos dá, através do arrependimento, nos coloca junto a Cristo Jesus, para que nós possamos viver essa vida na esperança da vida eterna que Jesus promete a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, confia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e entrega a sua vida para ser guiada. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito continue nos fortalecendo para que nós confiemos apenas no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a salvação, porque Ele é que nos dá o arrependimento, porque Ele é que nos dá a vida eterna. Ó Pai, toca nos corações daqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, para que essas pessoas possam saber que elas terão uma vida em abundância e que serão levados à vida eterna no último dia, Pai. Não serão julgados, mas que sairão desta vida para a vida eterna com Cristo Jesus. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.